Muito boa noite, queridos seguidores do perfil Bíblia e Ciência. Eu me chamo Douglas Anata e sou fundador e administrador desse perfil Bíblia e Ciência. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui essa noite para falar desse tema tão fascinante que é a Bíblia e os dinossauros. E para isso, nós temos um convidado muito especial. Ele é um especialista em dinossauros. Já já ele estará aqui online conosco para responder as nossas perguntas. Perguntas como: será que Deus criou os dinossauros? Será que existe algum verso na Bíblia que fala sobre eles? Será que os dinossauros entraram na arca? São ótimas perguntas. Já já nós vamos perguntar ao nosso convidado. Já aproveite esses instantes e clique aqui no avião que tem e convide os seus amigos, seus familiares, todas as pessoas que você acha que deveriam ver essa live. Fique conectado conosco, então, que já iremos iniciar. Vamos ver aqui se o nosso convidado já entrou. Boa noite, Everton. Boa noite, Douglas. Tudo bem? Vindo bem, hein? Tudo certo? Graças a Deus, tudo certo. Bom, cara. Se apresenta aí para o pessoal do Bíblia e Ciência. Queremos saber quem que é o Everton. Explica aí para nós. Maravilha. Galera, boa noite. Eu sou o professor Everton Alves, sou divulgador de ciências e autor de 3 livros: Revisitando as Origens, Teoria do Design Inteligente e Curiosidades sobre os Dinossauros, 30 fatos científicos que Hollywood não mostrou e que já está de pré-lançamento. Por muitos anos eu venho estudando assuntos relacionados à ciência e fé cristã, especialmente dinossauros. Eu tenho viajado por todo o Brasil falando sobre esses assuntos, então, para pessoas de todas as idades. Até agora, já falei para mais de 40 mil pessoas, incluindo crianças e adolescentes. E então, todas essas pessoas já assistiram às minhas palestras. E, bom, é um prazer estar aqui, uma honra com todos vocês falando nesta noite. Que legal. Você dá palestras assim para universitários, para escolas? Como é que é a sua agenda aí? Exatamente, Douglas. Eu falo para todos os tipos de públicos. Então, eu sou chamado para falar em escolas, para crianças, né, de ensino fundamental, ensino médio. Tenho falado também dentro de faculdades. Tenho falado em igrejas, em eventos sociais, os mais diversos temas. Que bacana. Eu só vou desativar aqui um instante os comentários, pessoal. Depois a gente vai abrir um momento, então, para vocês fazerem suas perguntas. Maravilha. É hoje, hein, galera? Quero a participação de todos vocês aí. Só um pouquinho, vi que não tá. Tá se achando aí? Ah, agora sim. Assim o vídeo fica mais leve, então, né? Para nós termos uma conversa melhor. Me diga assim, Everton, como é que surgiu esse seu fascínio pelos dinossauros? Como é que foi isso? Maravilha. Na verdade, não, no meu caso, não veio de infância. Aham. Curiosamente, né, de muitas pessoas, né, eles são apaixonados por dinossauros desde pequeno. No meu caso não foi assim. Eu fui despertar essa paixão por dinossauros já mais tarde, né? A partir do momento que eu comecei a estudar assuntos relacionados à ciência e fé, ou mesmo antes disso, quando eu já estava fazendo meus cursos aí na área de ciência, eu tive a necessidade de investigar mais a respeito desses animais, comecei a escrever sobre esses animais, a pesquisar e também a falar sobre esses animais, e assim eu fui adquirindo esse amor, essa paixão que eu tenho hoje em dia relacionados a esses répteis pré-históricos, né? Que legal. Você era fã também da família dos dinossauros que passava na TV? Claro, Família dos Dinossauros, o Baby, sempre assistindo, não perdia um episódio. Muito bom, né? E tinha aquela trilogia também do Jurassic Park, né? Também muito legal. Todas, trilogia do Jurassic Park, do Jurassic World, agora acompanhando, esperando ansiosamente o próximo filme que vai sair aí da franquia no próximo ano, 2021. Que bacana, que legal. Everton, diga mais uma coisa, então, que
Deus criou os dinossauros? Será que existe algum verso assim na Bíblia que fala sobre esses animais? O que você tem a nos dizer sobre isso? A Bíblia, de acordo com a perspectiva criacionista, e nós estamos falando para um público criacionista aqui, a Bíblia afirma que Deus criou todos os animais que existem durante a semana da criação. E a Bíblia deixa claro que essa semana da criação foi em 7 dias literais, né? Cada dia de 24 horas. E no quinto dia, a Bíblia menciona a criação, então, de aves e outros animais que voavam, e também ali os animais aquáticos foram também criados neste dia. Agora, já no sexto dia, aí Deus criou os animais selváticos ou terrestres, né? Juntamente com o ser humano também nesse mesmo dia. Então, sim, se nós entendermos que todos os animais incluem os dinossauros, a qual o filme Jurassic Park nos remete a ele, né? Os museus mostram aqueles fósseis enormes de dinossauros. Então, se nós entendermos que Deus criou, sim, todos os animais, eles estão embutidos aí nesses dias. Então, no quinto, no sexto dia, mais ou menos isso aí, né? Exatamente. Ali no quinto dia, então, Deus teria criado os répteis aquáticos, né? Inclui ictiosauro, mosasauro, plesiosauro e vários outros sauros aí, né? Que não eram dinossauros. Geralmente as pessoas tendem a confundir, achando porque o sufixo sauro, né? Essa segunda partezinha da palavra sauro quer dizer dinossauro? Não. Na verdade, eram répteis que eram aquáticos e que viveram na mesma época que os dinossauros. Assim como também tem aquela questão, né, dos pterossauros, né? O que são isso? Muita gente acha que eles eram dinossauros, porém não eram. Eles eram répteis alados, que voavam, mas não eram considerados dinossauros. Então, se você me perguntar, Douglas, cadê os dinossauros nesse meio todo aí, né? Eles estão, então, no sexto dia. Ali Deus criou todos os animais terrestres. E os dinossauros são majoritariamente terrestres. Maravilha. Até você mencionou, sempre você é autor, né, desse incrível Esse livro, livro aí é muito bom, viu? está em pré-lançamento. Olha aí, eu também tenho aqui um exemplar dele. Curiosidades sobre os dinossauros. 30 fatos científicos que Hollywood não mostrou e já está de pré-venda, viu? Para quem tiver curiosidade de saber mais sobre esse livro, tem informação dele lá no meu site www.evertonfalves.com.br. Ó, anote aí, pessoal. Vale muito a pena. Até andei dando uma olhada nele e realmente descobri essa parte que o pterodátilo não era um dinossauro, mas uma ave, como você mencionou. Era um réptil voador, né? Muito interessante. E tem muitas outras coisas fascinantes aqui, pessoal. Ó, vale muito a pena investir nesse livro. Vai lá, galera. Vai dar uma olhada no livro. Isso aí. E tem algum outro verso, assim, além de Gênesis 1, que fala sobre dinossauros na Bíblia? Tem sim. Quando a gente vai, por exemplo, para a história do dilúvio, né, ali é mencionado alguns animais entrando, né, para dentro da arca, né? Todo mundo sabe que foram ali alguns pares de animais, né, impuros que a Bíblia menciona, outros animais puros. Se você quiser acompanhar, você pode pegar sua Bíblia, a Bíblia vai responder para a gente essa questão. Ela própria se responde, né? Ali quando a gente vai para o capítulo 7 de Gênesis, ali o versículo 2, a Bíblia fala quais animais que entraram e quais ficaram para fora da arca. Vamos ver quais que entraram? Vamos lá, capítulo 7, versículo 2. Gênesis 7, verso 2. Isso? Exatamente, Douglas. Ali fala. Posso ler? Pode ler aí pra gente. Maravilha. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas os animais imundos, sua fêmea. Aí quando a gente vai para o versículo 14, Douglas, pega lá o versículo 14, por favor. Ele complementa a lista de animais que entraram dentro da arca. Diz assim, então, Gênesis 7,14. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. Bem claro. É interessante porque essa primeira parte fala de todos os animais terrestres. No finalzinho fala dos animais voadores. Então a gente sabe que entraram os animais terrestres e os voadores. E os aquáticos? Não, eles ficaram, a Bíblia não menciona, então eles ficaram lá fora da arca, né?
O interessante é que quando a Bíblia fala todos, 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 é todos. A Bíblia não dá margem à exceção. Ela não fala todos, mesmo, menos os grandes répteis, selvagens, furiosos, né? Não, não fala isso. Quando ela fala todos, é todos. Então todos os animais entraram dentro da arca. É claro, aqueles representantes dos animais que existiam naquela época. Perfeito. E aquele texto, Everton, que fala lá em Jó 40, do tal de Bemote, hipopótamo, sabe que poderia ser uma evidência de um dinossauro? O senhor tem para dizer sobre isso? Sim, muitos criacionistas têm feito vários estudos, pesquisas realmente em cima da exegese, hermenêutica desses textos, né, principalmente do livro de Jó, que tem um livro, que tem um gênero literário poético, mas que também ali apresenta na sua narrativa diversos fatos históricos, né, detalhamentos históricos. E quando chega a esses animais, Behemoth, no capítulo 40 de Jó, e no capítulo 41, que fala de um monstro chamado Leviatã, essa descrição toda desse animal nos leva a entender que sim, eram animais que eram muito maiores do que esses animais que a nossa Bíblia traduz, como sendo o crocodilo no capítulo 40 e o hipopótamo no capítulo 41. Esses animais, sendo eles maiores, eles se encaixam perfeitamente nas características, nas descrições desses livros, falando que eles tinham uma cauda gigantesca, né, como um cedro, como o tronco de um cedro, que eles tinham as patas e o ventre muito musculoso, né, as patas eram como tubos de ferro, o capítulo 40 fala, né, fala que eles, quando o rio transbordava, ele não se incomodava, não ficava com medo, porque ele significa que ele era muito alto, né? E vários outros significados que o livro dá e que assim levaria uma live inteira só para falar disso aqui. Então nos dá a entender que sim, eram animais, répteis, dinossauros que Jó teria avistado ali cerca de 300, 400 anos após o dilúvio. Pode ser então uma evidência de dinossauros pós-diluvianos. E essa evidência é muito forte, muito robusta e tem sido confirmada por muitos pesquisadores, seja na área de teologia ou outras áreas relacionadas a isso. E até é interessante que fala esse texto de Jó 40, verso 15 em diante, que essa criatura então tinha uma cauda que endurece, e ali a descrição fala, nas nossas traduções, fala de um hipopótamo. O hipopótamo tem um rabinho pequeno, né? Então não se encaixa. Realmente não se encaixa, né? O tradutor bíblico ele utilizou o animal que ele conhecia na época. Lembrando que a Bíblia foi traduzida por português em 1600 e lá vai bolinhas, entendeu? Então, naquela época, a palavra dinossauro ainda não existia. A palavra dinossauro, que é uma junção de duas palavrinhas gregas, deinos e sauro, só foi inventada em 1841 por Sir Richard Owen, ou seja, bem depois que a Bíblia já tinha sido traduzida e que os tradutores utilizaram esses animais que eles conheciam na época. Muito bem. E qual que era o tamanho, mais ou menos, assim, dos dinossauros? Era todos grandões, assim, com aparenta, assim, nos filmes do Jurassic Park? Ou como é que eram? Maiores, menores? Esse também é um tema aí que tem chamado, despertado a atenção de todo mundo, né? Quando vai falar sobre dinossauros, principalmente quando vai falar também sobre a Bíblia, né? Bom, Jurassic Park e Jurassic World, essas duas trilogias, nos mostraram que esses animais eram enormes, predadores, carnívoros. Será que eles eram realmente assim? Enormes? Selváticos? Bom, parece que não. Foram publicadas duas pesquisas recentes, uma na PNAS, que é uma grande revista científica, né, utilizada aí por todos os acadêmicos, né, que gostam da Nature, no Science, essa tão boa, com qualis, que a gente chama de uma pontuação tão grande na área da ciência, essa revista, que tudo que é publicado é porque tem um rigor muito grande. Então foi publicada uma pesquisa aí, nessa revista, mas também em outra, chamada Answers Research Journal, nessas duas revistas, mostrando que a maioria dos dinossauros, eles tinham um tamanho parecido com o de peru. Você já viu um peru? Sim. Um peru é pequeno, né? Assim, bate abaixo do nosso quadril, aí depende da pessoa, né? Eu que sou baixinho, né? É perigoso um peru até me alcançar, olha aí. Mas do tamanho de uma galinha um pouco maior. A maioria dos dinossauros tinham esse tamanho. Tamanho médio, ali chegando no tamanho de um boi, assim. Mas não ultrapassava muito isso.
Se a gente levar em conta as proporções e quiser números, né, para a gente tentar entender melhor como é dividido esses dinossauros, cerca de 85% dos dinossauros eram pequenininhos e apenas 15% eram aqueles grandões, né, os pescoçudos, que a gente chama de saurópodes. Que legal. E o que eles comiam, assim, a sua dieta? Eram, em sua maioria, herbívoros? Eram mais carnívoros? Esse também é outro assunto polêmico, né? Que também tem chocado aí a comunidade científica. Porque nos filmes Jurassic Park também mostram eles só comendo carne, né? Dinossauros eram carnívoros, tinham dentes afiados, né? É o argumento que todo mundo usa, né? Né? Estão perseguindo as pessoas. Mas, oi? Mostra, né, nesses filmes, a maioria deles perseguindo pessoas o tempo todo, né? Tentando se alimentar deles, né? Exatamente, não podia ver um vultozinho, né? Que ele já começava a disparar, correr atrás, queria pegar. Era um sanguinário, né? Mas não era assim, não. Na verdade, antes do dilúvio, ainda reinava certa harmonia no mundo, né? Foi descoberto, através da análise dos fósseis desses animais, a gente vai analisar ali o conteúdo estomacal desses animais para ver o que eles comiam e também o cocô fossilizado desses animais, que a gente chama de coprólitos. Quando a gente vai analisar o cocô deles, vê que a maioria dos dinossauros terópodes, eles eram herbívoros. O que isso significa? É como se fossem vegetarianos, igual o ser humano. Olha que interessante. Se a gente for traduzir em proporções isso, em números, né? É como se dizer que a cada 10 dinossauros, 9 eram herbívoros, apenas um era carnívoro. Isso é muito estranho, né, para a gente que foi doutrinado aí numa geração de Jurassic Park, de séries de TV como A Família Dinossauro e tudo mais, né? Foi publicado um artigo na revista PNAS em 2011 e analisaram ali cerca de 90 terópodes. Terópodes eram aqueles dinossauros que andavam sobre duas patas, né, em pé assim, igual o T-Rex. 90 espécies e descobriram que a maioria deles eram herbívoros. Olha que interessante. Os cientistas ficaram chocados, porque até então achavam que todos os terópodes eram carnívoros, sem exceção. Olha que interessante. Descobriu-se que não, é mentira. Reinava certa ainda a harmonia, paz entre o reino animal antes do dilúvio. Por quê? Porque há uma associação direta. Se eles eram, a maioria era herbívoro, a maioria era manso. Há uma correlação direta entre dieta herbívora e menos estresse, mansidão. Originalmente, então, eles foram criados, muito provavelmente, eram todos herbívoros. Depois, então, Exatamente. Todos herbívoros, e a Bíblia fala isso, que na semana da criação, a todos os animais que viviam sobre a terra foi dado sementes, né, plantas. Aí depois, com a queda, que houve então uma adaptação, uma mudança no comportamento e também na dieta alimentar de alguns dinossauros. Lembrando que 10% deles eram os carnívoros, né? veja que informação interessante. Uma outra questão, Everton, que eu queria fazer para ti é por que não foram então encontrados fósseis de dinossauros e humanos juntos? Como você bem falou, eles foram criados juntos com o homem na semana da criação, segundo o modelo criacionista que nós defendemos. E se eles foram então destruídos pelo dilúvio e fossilizados, por que não se encontra hoje em dia então fósseis, né, de dinossauros e humanos juntos? Tem alguma pesquisa? Essa é uma pergunta muito interessante, Douglas, porque é a dúvida que paira sobre todo mundo. Quando eu vou dar palestra, essa pergunta sempre cai, né? Por que não encontramos fósseis de dinossauros e humanos juntos? Bom, se a gente for analisar o reino animal hoje, o que a gente observa? A gente observa que leões, hipopótamos, por exemplo, vivem ali nas savanas, né, perto da África, em outras regiões do planeta, né? Mas eles vivem distante, por exemplo, de outros animais como o urso polar. O urso polar, eles vivem onde? Em regiões polares, né? Nos extremos do planeta. E outros animais também, como alces, por exemplo, boi mascarado e muitos outros animais, eles não convivem todos juntos. Cada um tem o seu habitat. Isso é o que a gente observa hoje. Se a gente for para o passado e tentar desvendar esse cenário do passado, a gente entende que funcionaria mais ou menos do mesmo jeito que hoje. Cada animal tinha o seu habitat. Cada um vivia também numa zona topográfica, numa região topográfica de alturas diferentes nos relevos do planeta, não é verdade?
A partir do momento que as águas do dilúvio começaram a vir lá debaixo da terra, essas águas do dilúvio, possivelmente, e essa é uma hipótese que tem sido trabalhada dentro da comunidade criacionista hoje, que essas águas do dilúvio foram soterrando gradativamente os ambientes mais baixos. Então, quem foi soterrado primeiro, à medida que as águas e maremotos vinham trazendo grandes quantidades de sedimentos? Foi soterrando, então, as regiões mais baixas, né? Fundos de mares. Então, é isso que a gente vê na coluna geológica quando a gente vai hoje ver o registro fóssil. Primeiro, lá embaixo está o quê? Os animais marinhos. Depois, as águas foram aumentando e foram soterrando quem? Zonas mais de pântanos, né? Onde possivelmente vivia ali dinossauros e outros animais. Depois, a água foi aumentando e soterrando outras regiões mais altas, por exemplo, onde tem mamíferos. Depois, outras regiões mais altas ainda, até cobrir as mais altas montanhas, ali então cobrindo e soterrando os pássaros, né? Os últimos animais então a serem soterrados. E essa é exatamente a ordem que a gente observa na coluna geológica. A gente chama isso de zoneamento paleoecológico. É a hipótese, né? O modelo que tem sido trabalhado hoje dentro da comunidade criacionista. Se realmente aconteceu isso, faz muito sentido o que a gente observa hoje na coluna geológica. Foram, então, soterrados animais distantes de, claro, seres humanos. Seres humanos nunca seriam encontrados juntos com dinossauros, por exemplo, porque eles viviam em regiões diferentes e foram soterrados em momentos diferentes. Além disso, outra hipótese que tem sido trabalhada dentro do criacionismo é a questão dos corpos que ficaram boiando ali depois que que as águas do dilúvio estavam baixando. A Bíblia fala que veio um vento forte e levou esses animais para longe, né? Para onde será que teria levado? Será que Deus teria levado esses corpos para que Noé e sua família não presenciassem aquele ambiente de morte após descerem da arca? Isso é interessante, porque onde esses corpos parariam se Deus tivesse enviado esse vento com esse propósito? Em regiões próximas a montanhas, porque à medida que as águas estavam baixando, o cume das montanhas já estavam aparecendo, né? E os corpos parariam ao redor dos cumes das montanhas. Isso. E o legal é que as maiores cordilheiras montanhosas, elas ficam ali perto da costa, né? E a gente sabe também que as placas terrestres, né, as placas rochosas, né, estamos falando em termos geológicos, elas ficam ali paralelas com aquelas placas oceânicas, né? E quando aqui tem as cordilheiras, aqui próximo tem as placas oceânicas no fundo dos mares. Então as placas fazem assim, ó, debaixo dessas placas terrestres, vai entrando para baixo. A gente chama isso de zona de subducção. Será que é possível que esses corpos, onde eles pararam, eles tivessem ido então para baixo da terra, nessas zonas de subducção? Talvez foi o propósito de Deus fazer sumirem esses corpos, porque o ser humano tem a tendência de adorar por natureza, né? O que aconteceu ali quando Moisés morreu? Deus escondeu o corpo. Por quê? Porque se ficasse aquele corpo ali, as pessoas iriam depois, mais tarde, adorar, né? Essa é a tendência do ser humano. Muito bom. Bem respondida a pergunta, gostei bastante. Vamos então abrir agora então para os nossos amigos, então, para se querem mandar a sua pergunta. Claro, abre lá, vamos lá. Agora é a hora, galera. Manda suas perguntas aí. Isso aí, aproveita. Enquanto as perguntas não chegam, então, eu queria aproveitar então, para vocês e anunciar mais um livro, então, excelente, escrito pelo Everton, Revisitando as Origens. Gostei muito desse livro, muito bem escrito, muitas pesquisas interessantes. E você encontra em qual site, Everton? Esses livros, Revisitando as Origens e Teoria do Design Inteligente, você encontra lá com o pessoal do NUMAR, que é o Núcleo Criacionista de Maringá. Então, entrando em contato com o pessoal do NUMAR, vocês podem adquirir esses livros. E o interessante, Douglas, é que esses livros aí demoraram 3 anos para serem finalizados, né, ao ponto de depois ser editado para ser publicado. Olha que interessante, 3 anos de muita pesquisa, muita sistematização das informações. Eu passei dias ali
com manhãs, tardes e noites dedicadas só para a escrita e pesquisa desse livro. Olha que interessante, para que a gente pudesse ter conteúdos credíveis, né, bem robustos para a comunidade criacionista. Então, se você se interessa por os 11 primeiros capítulos de Gênesis, a questão de criação e evolução, esse é o livro para você. Douglas, parece que tem alguém falando ali que o teu áudio não tá bom, né? Só o meu que tá dando para ouvir. Você está me ouvindo bem, né? Eu tô te ouvindo mais baixo também. Poxa, o que pode ser? Bom, a Carol Benning aqui enviou uma pergunta. Como eram as cores dos dinossauros? Carol, ótima pergunta, Carol. Obrigado pela pergunta aí, pela colaboração. É o seguinte, quando a gente fala de cores, hoje está sendo descoberto algumas partezinhas dos dinossauros, né? A gente chama tecidos tecidos moles ou tecidos não resistentes, né? Tem vários termos para isso. E alguns tecidos moles, principalmente relacionados a alguns grupos de dinossauros que possivelmente possuíam protopenas, a gente encontra ali nessas protopenas alguns Entra de novo. algumas moléculazinhas, né, que a gente chama de melanossomas. Esses melanossomas nos ajudam a entender alguma possibilidade de cores nesses animais. Então, hoje, o consenso dentro da comunidade paleontológica é que esses animais eram diversos, plurais e também coloridos. Olha que legal. Quem trabalha bastante nessa área é a paleoarte, né? É claro que muito da paleoarte é conjectura, né? Os artistas e cientistas eles têm que imaginar muita coisa. Mas sim, já descobrimos algumas cores em alguns grupos de dinossauros. É fato, dinossauros eram coloridos. E não como mostra o Jurassic Park, né? Todos meio cinzas, meio esverdeados. Não, eles tinham cores. E olha que maravilha, porque isso revela mais da sabedoria e da onipotência do Deus Criador, né? Deus teria criado dinossauros lindos, coloridos, para que o ser humano também desfrutasse dessa contemplação da natureza. Muito bom. O Reinaldo aqui está perguntando o nome de um livro com conteúdo para jovem, de leitura mais simples. Para Sim, jovens, isso. eu deixo já aqui a indicação então para desse livro aqui, Curiosidades sobre os Dinossauros. Esse aqui é um livro paradidático, né, que pode ser utilizado como livro paradidático nas escolas, colégios, né? E ele foi escrito na forma de um almanaque, né? Igual aquele da Nestlé, que quem é do meu tempo vai lembrar aí, né, que vinha as figurinhas do chocolate Nestlé e tudo mais. Ele foi publicado então na forma de um almanaque, como um livro infanto-juvenil. Então, se você tem criança, adolescente e até jovem, universitário, por que não? Esse livro é para ser comprado para dar de presente para eles. Que bom. Uma outra questão que chegou aqui, então, é como entender então essas descobertas de tecidos moles que foram feitas em alguns fósseis de dinossauros? Tem como harmonizar isso à luz da Bíblia? Tecidos moles. A questão dos tecidos moles hoje, aqui estão perguntando como comprar o livro na pré-venda, né? Basta entrar lá no meu site www.evertonfalves.com.br. Lá você vai encontrar não só o Curiosidade sobre Dinossauros, mas informações relacionadas aos meus outros livros e outras informações relacionadas às minhas palestras para quem quer também. Vamos aguardar um instante que a conexão do Everton travou. Então vamos aguardar um instantinho que o Everton teve alguns problemas na sua conexão. Já já ele estará de volta. Enquanto isso, vai enviando a sua questão que nós vamos tentar colocar aqui para ele nos ajudar com a resposta. Lá, boa noite, Alexandre. Nosso amigo do 11 do Gênesis está aí conosco. Um abração.
Olá, caímos aí? É, faz parte. Vamos continuar. Legal. Vamos continuar daquela última pergunta? Isso, pode ser. Aham. Beleza. Vamos lá. Sobre tecidos moles, ó galera, fiquem atentos. Tecidos moles, então, são evidências quentíssimas, recentes, que têm sido publicados aí nos últimos anos a favor do criacionismo, viu? A favor do criacionismo. O que quer dizer esses achados de tecidos moles? Bom, fomos lá e encontramos proteínas, né, elásticas ainda, em fósseis de dinossauros, dentro da perna dos dinossauros, né, dentro de outros ossos de dinossauros. Tá, o que isso quer dizer? Se foi encontrado ainda tecidos moles intactos e elásticos ainda dentro de fósseis de dinossauros, significa que dinossauros não viveram há 65 milhões de anos atrás. Porque a comunidade evolucionista, eles falam que os dinossauros se extinguiram há 65 milhões de anos atrás, quando um meteoro atingiu o planeta Terra e extinguiu a todos eles, né? Mas parece que não é bem assim. Como tecidos moles poderiam sobreviver 65 milhões de anos na natureza? Não podem. Sim. Hoje, tem pesquisas sendo publicadas mostrando para a gente que, na verdade, seja tecidos moles na forma de proteínas ou DNAs, eles sobrevivem no máximo algumas centenas de milhares de anos. Não sobrevivem milhões de anos. Isso, então, é ponto para a Bíblia, não é verdade? Se, por exemplo, DNA pode sobreviver no máximo 100 mil anos, e isso, 100 mil anos, é uma idade extrapolada, é uma estimativa. Se a gente for traduzir isso em idades reais, daria muito menos, né? Porque a gente sabe que a meia-vida do DNA, por exemplo, tem 521 anos. Então, a cada 521 anos, metade da quantidade que tinha total do DNA é degradado. DNA não sobrevive muito tempo, nem RNA, pior ainda. Então eles não poderiam sobreviver milhões de anos. Isso então está a favor do criacionismo. E aí quando você vai perguntar, né? Ah, tá, como você explica? Bom, eles não sabem explicar. Hoje, toda a literatura científica, e eu vasculhei isso, e se você pesquisar aí no meu livro Teoria do Design Inteligente, eu trago um capítulo só sobre paleobiologia e tecidos moles. Ali eu montei um quadrado ali com todos os artigos científicos que falam o tempo exato que tecidos moles poderiam sobreviver. E todos eles, em conjunto, na maioria dos cientistas, falam é impossível tecidos moles sobreviverem milhões de anos. Não existe uma alternativa para eles. Eles estão batendo a cabeça contra a parede e não conseguem explicar ou encontrar soluções de como esse tecido mole sobreviveria intacto na natureza. Então, isso é uma evidência de que a Bíblia tem razão, que eles são muito mais recentes do que a ciência propõe, né? Isso, alguém perguntou ali, mas será então que os livros didáticos vão alterar o seu conteúdo? Não, gente, não vai alterar. Infelizmente, há um pacto fechado aí entre a comunidade científica e com o MEC também, porque o MEC, ele seleciona alguns avaliadores, né? E esses avaliadores selecionados são todos evolucionistas. É claro que ali só passará conteúdo evolucionista nos livros didáticos aprovados pelo MEC. Primeiro o livro tem que ser revisado, né, por especialistas, por uma comissão, e depois esses livros então passam no teste, tem as suas notinhas ali e são mandados essas notinhas, esses livros para todos os professores. Então todos os professores de todas as escolas, seja pública ou privada do Brasil, vão ter acesso a esses livros falando, ó, esse conteúdo é bom e esse não é bom. Não é bom por quê? É claro que a comunidade evolucionista não vai deixar passar nenhuma evidência que contraria a teoria da evolução. Perfeito. O Alexandre, aqui do 11 de Gênesis, está perguntando: quero saber qual o maior animal que já viveu em nosso planeta. O maior animal que já viveu em nosso planeta. Isso é muito interessante. Até então, os maiores animais que já foram descobertos é aquele 15%. Lembra que eu falei que 15% dos animais eram grandões e 85% era pequenininho? Então, 15% desses dinossauros eram grandes. E os maiores dinossauros que já foram encontrados foram o argentinossauro, o patagotitan e alguns outros exemplares ali de braquiossauros, mas que ainda não sabe se eles eram ou não maiores. São sempre feitas estimativas dos ossos, né, desses dinossauros, principalmente quando acha o fêmur, né, desse dinossauro, o maior osso ali. Então são feitas estimativas para tentar reconstruir, através de cálculos matemáticos, qual que era o tamanho desse bicho quando ele vivia. Mas assim,
São aproximações, não dá para se ter certeza da medida exata que ele tinha, né? Mas esses foram os maiores dinossauros encontrados até hoje. Muito bem. A Danish aqui está perguntando, daria para saber quanto tempo de vida tem a Terra através, então, desses fósseis de dinossauros encontrados? Será que é possível determinar o tempo de vida na Terra? Tempo de vida na Terra, acredito que sim, porque esse conjunto de evidências da paleontologia, né, da paleobiologia que a gente chama, que é uma área mais focada, junto com outros conjuntos de evidências existentes, nos leva a entender que a vida no planeta Terra ela é muito recente, né? Ela tem menos aí de 10 mil anos. A Bíblia, se a gente for levar em conta alguns capítulos da Bíblia, como o capítulo 5 de Gênesis, e a gente vai contando ali a idade dos patriarcas, né, das gerações ali apresentadas, nos dá a entender que tinha entre 6 mil anos, 7 mil anos, porém muitos livros, muitos registros, né, livros bíblicos, eles têm versões distintas, né, que nos ajuda a entender que poderia ser próximo a isso, não exatamente 6 mil anos, ali menos de 10 mil anos é o que a gente leva em conta hoje para falar que a vida na Terra aconteceu, né? Os dinossauros, por exemplo, esses tecidos moles aí, quando foi encontrado carbono 14, que é outro tema importante, viu, a favor do criacionismo, foi encontrado carbono 14, que é isótopos radioativos, dentro desses tecidos moles, e vai ser medido esse carbono 14, nos mostra que tinha menos de 40 mil anos radiocarbônicos. Esses 1000 anos radiocarbônicos, claro que não são anos reais, mas quando a gente aplica uma tabelinha para transformar esses 40 mil anos radiocarbônicos em tempos reais, nos dá aí menos de 6 mil anos. Olha que interessante que esses animais teriam vivido no planeta Terra. E eu trago isso no meu livro também, Revisitando as Origens. Ali eu falo em vários capítulos sobre carbonos 14 achado em fósseis de dinossauros. E eu trago a tabelinha também de conversão. Isso mesmo, nesse livro aí. Perfeito. A Isabela aqui também tem uma outra questão. Por que os dinossauros não sobreviveram no dilúvio? Já que outros animais grandes sobreviveram, como a girafa, o elefante. Uma boa pergunta. Na verdade, não foi só a maioria dos dinossauros que não sobreviveram. Muitos outros grupos de animais se extinguiram ali, durante o dilúvio. Quando a gente vai analisar o registro fóssil, nós vemos espécies de braquiópodes, né, de crinoides e outros seres ali, animais que viveram no passado, né, peixes diferentes que existiam lá, peixes com mandíbula, sem mandíbula, várias espécies diferentes que foram extinguidos e que não existem mais hoje. São animais que existiam só naquela época e foram extinguidos ali durante o dilúvio. Então não foram só dinossauros que foram extinguidos. Agora, outra questão é, todos os dinossauros foram extinguidos durante o dilúvio? Aí já há controvérsias, né? Há parte da comunidade criacionista que aceita que os dinossauros entraram na arca. Porque lembra quando a gente, no começo da live, na outra parte, né, da live, a gente viu ali que todos os animais entraram na arca, todos os grupos que existiam lá no planeta antes do dilúvio, todos entraram, inclusive os dinossauros. Mas por que a gente não vê dinossauros hoje, Douglas? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Então, a gente sabe que hoje muitos grupos de animais, muitas espécies estão entrando em extinção. Você não ouve falar no jornal, por exemplo, isso? Ah, determinada espécie está com risco de extinção, ou determinada espécie já entrou em extinção, ou determinada espécie já se extinguiu. É sempre assim, não é? Quando a gente vai analisar os fatores que levam esses animais hoje à extinção, são os mesmos fatores que possivelmente levaram os dinossauros à extinção a partir do momento que eles saíram da arca, junto com Noé e sua família. Ao longo ali, de dezenas de anos e até séculos, os dinossauros conviveram com os humanos pós-dilúvio. Através das evidências que nós temos hoje da antropologia, da arqueologia e da história. Esses três campos de estudos nos ajudam a ter evidências indiretas para entendermos que dinossauros conviveram com os seres humanos pós-dilúvio. Então eles foram sendo extinguidos gradativamente. Por isso que a gente não vê hoje dinossauros vivos hoje, né? Existem relatos de avistamentos de dinossauros, mas isso é tema que daria uma outra live de tão complexo que é.
Mas para quem tem interesse sobre esse tema de convivências de dinossauros e humanos pós-dilúvio, eu deixo aqui para você a indicação de um livro da SCB, da Sociedade Criacionista Brasileira. Você pode entrar lá, olha aí, é um clássico, né? Esse livro é fenomenal. Você pode entrar lá na loja virtual da Sociedade Criacionista Brasileira, você vai encontrar diversos outros livros e materiais didáticos também, caso você tenha curiosidade em se aprofundar mais nesse assunto de ciência e fé, de criacionismo, evolucionismo e até design inteligente. Esse livro aqui, Depois do Dilúvio, do Bill Cooper, foi um livro que foi resultado de uma pesquisa de 25 anos, Douglas. Olha que interessante. Chegou até a ganhar prêmio, o pesquisador que publicou esse livro. E esse livro traz evidências aí durante todos os séculos. Né, ali na formação da Grã-Bretanha, da Inglaterra, que a gente conhece hoje, né, os descendentes que vieram aí formando essas gerações e esses países, há avistamento do século I, II, III, XI, XIII, XIV, até o século XVIII e início do século XIX, ainda há avistamentos de dinossauros e humanos. Olha que interessante. Tem dúvida sobre esse tema? Eu recomendo a você, então, ir adquirir esse livro, Depois do Dilúvio, do Bill Cooper, para você se inteirar mais sobre esses animais que viveram aí antes do dilúvio e também, como as evidências nos ajudam a entender, pós-dilúvio. Muito bem, então, só lembrando, vocês adquirem então esse livro no site scb.org.br, é isso, né? Everton, confirma para nós? Isso. Vai lá no site geral, né, scb.org.br, lá você vai ver as abinhas de loja virtual, entra lá e pesquisa os materiais. São materiais publicados durante 48 anos de existência da SCB. Eles se dedicaram durante esses 48 a produzir bons materiais, materiais assim acadêmicos, e também tem materiais infantis lá para, se você quiser se aprofundar e conhecer mais sobre a mensagem da criação, uma mensagem que é base de todo o cristianismo, né? O livro de Gênesis é a base de todo o cristianismo. Se você tirar a mensagem da criação, o cristianismo não faz sentido. Então você, cristão, você que está me assistindo aqui nessa live, estude bastante criacionismo, estude evolucionismo também. Nós temos que estudar os dois lados da moeda para tentar entender mais de onde viemos, por que estamos aqui e para onde estamos indo, né? Ali perguntaram, teve uma pergunta interessante ali. O dragão de Komodo é um descendente de dinossauro? É uma pergunta também que muita gente faz, Douglas. Na verdade, não. O dragão de Komodo e outros répteis hoje, né, que existem algumas ilhas aí isoladas, eles não são dinossauros que sobreviveram. Não são mesmo. Por quê? Porque nós temos alguns critérios a serem estabelecidos para dizer, ó, esse aqui é um dinossauro e esse aqui não é um dinossauro. Existe uma lista de 25 características a serem cumpridas para dizer se é dinossauro ou não. Os principais características, Douglas, e pessoal que está me assistindo aqui, ter um quadril diferenciado dos répteis de hoje. Então, os ossos que formam toda a bacia, ali, o quadril, eles são diferentes, o posicionamento desses ossos é diferente, e principalmente a cabeça do fêmur, que é aquele osso da perna, né, ele se encaixa num buraco. E quando ele vai se encaixar nesse buraco, o nosso também se encaixa num buraco, mas o buraco ali se encaixa perfeitamente. O dos dinossauros tinha um buraco vazado. Todos os dinossauros tinham o que a gente chama de acetábulo perfurado, né? Essa é a principal característica hoje para se dizer era um dinossauro e não é um dinossauro. O dragão de Komodo, por exemplo, não tem esse acetábulo perfurado, então ele não poderia se encaixar nessa classificação de dinossauro. Outra característica importante é que os répteis de hoje, eles têm as patas mais na lateral dos corpos, né? Igual o crocodilo. Se você for ver, ele anda assim serpenteando, né? Já os dinossauros, eles tinham a pata diretamente debaixo do corpo. Era assim como se fossem colunas, né? As pernas mais ou menos retas. Então essa é uma característica para se dizer, era um dinossauro. Já os répteis de hoje não têm essas pernas diretamente debaixo do corpo. E também não tem o acetábulo perfurado. E outras características que não convém dizer aqui, mas só para vocês entenderem que há critérios a serem cumpridos para se dizer o que é dinossauro ou não. Maravilha. Uma outra questão aqui que o nosso amigo Ben-Hur deixou, em que regiões estão onde se encontram mais fósseis no mundo hoje? Uma boa pergunta. Por exemplo, Estados Unidos são um dos maiores registros de dinossauros ali, a região, todos os estados ali.
é encontrado dinossauros. China é um grande exportador de evidências científicas, né? Os melhores estudos hoje são encontrados de dinossauros na China, principalmente aqueles com protopenas, né? Que eles falam que eram dinossauros com penas, né? Que teriam dado origem depois às aves. Eles vêm, esses exemplares da China. E muitos outros lugares, Mongólia. Aqui no Brasil nós temos muitos fósseis de dinossauros também. Agora, o campeão aqui no sul da América, e essa é uma curiosidade para todos vocês, é a Argentina, tá? A Argentina ganha de nós, brasileiros. Ali na Argentina foram encontrados mais de 110 espécies de dinossauros, enquanto que aqui no Brasil nós encontramos ali entre 30 e 35 espécies de dinossauros. Maravilha. Eu vi também bastante estudos sobre a Mongólia, né? Bastante fósseis de ovos, de dinossauros, de ninhos encontrados ali. Muitos fósseis bonitos e bem preservados vêm da Mongólia, mas só para fazer um adendo aqui, fósseis de dinossauros foram encontrados em todos os continentes do planeta. Ou seja, dinossauros viveram e andaram por todos os lugares, até nas regiões mais frias, que a gente conhece hoje, como sendo a Sibéria, o Ártico lá, né? E também a Antártida. Até nesses lugares frios foram encontrados debaixo da neve lá fósseis de dinossauros. Ou seja, não havia nenhum lugarzinho que dinossauros não conviveram, não andaram, né? Provavelmente, então, as condições climáticas antediluvianas eram diferentes dos nossos dias. Provavelmente não havia gelo, né, nas calotas, né? Exatamente, essa é uma observação muito boa, Douglas, parabéns. Por exemplo, nós encontramos hoje, debaixo do gelo da Antártica ou lá do Ártico mesmo, fósseis de plantas e árvores gigantescas, que não existem mais essas espécies hoje, de todo esse reino vegetal, exemplares de plantas tropicais, ou seja, de regiões quentes, onde hoje são regiões frias, nos mostrando que todo o planeta era um grande paraíso tropical. Isso antes do dilúvio. Tudo bem, já estamos nos encaminhando então para o final da nossa live. Muitas perguntas além do que a gente havia esperado, já conseguimos responder. E também gostaria então de aproveitar para divulgar uma semana de criacionismo online que nós teremos aqui no Instagram, que será do dia 27 de abril a dia 1º de maio. Então, de lives, então vocês acompanhem os stories do Bíblia e Ciência, e nós iremos então os horários, as datas, Douglas, esse evento que você está anunciando aí é um evento muito importante, viu, galera? Que vai acontecer aí no final de março, ou no final de abril, quer dizer, desculpe, no final de abril. Ali é um evento promovido pela Diretoria de Expansão da Sociedade Criacionista Brasileira. Eles vão fazer, então, um congresso online, né, de criacionismo. Se você tem interesse, então, em saber mais, se aprofundar sobre criacionismo, entender qual que é a diferença entre criacionismo, evolucionismo, design inteligente, né, vocês vão ter essa oportunidade com um congresso online. Não vai ser pelo Instagram, vai ser por uma plataforma distinta. Então fique ligado então no Instagram e Facebook da Sociedade Criacionista Brasileira e também no nosso, que a gente vai avisando ali sobre esse curso, né? Onde vai ter a ficha de inscrição e tudo mais. Não perca, viu? Fique ligado. Você quer deixar então umas considerações finais aí para o pessoal do Bíblia e Ciência? Gente, eu quero agradecer vocês pela atenção de vocês. Olha aqui quanta visualização. Eu estou muito feliz que cada um de vocês parou aí um momento da sua vida para aprender mais sobre esses répteis, né? Para aprender mais sobre criacionismo, para aprender mais sobre evolucionismo que a gente tem que aprender. A minha dica é a mesma dica que o apóstolo Pedro nos deixou. Ele deixou uma recomendação lá na Bíblia. Ele fala lá no livro de Pedro que devemos estar preparados para dar a razão da nossa fé a todo aquele que nos pedir. E de que forma? Ele fala até a forma que devemos dar a razão da nossa fé. Com mansidão e respeito. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Para aqueles alunos, adolescentes aí, ou universitários que estão estudando, não tente confrontar seu professor na escola, falar assim, não, eu sei, eu tenho a evidência, vou confrontar meu professor evolucionista. Não faz isso não. Porque quem convence as pessoas é o Espírito Santo, não é você, não sou eu. Nós temos acesso a boas evidências, né, a verdadeira ciência. Existe uma falsa ciência? Existe, mas existe uma verdadeira ciência que está nos trazendo, ano após ano, diversas evidências a favor do relato
literal do livro de Gênesis. Ou seja, não tenha medo de acreditar, porque existe um conjunto de evidências para embasar a tua fé. A nossa fé não é uma fé cega, é uma fé racional, uma fé suportada em evidências. E Deus não tem medo, Deus não tem problema nenhum com você questionando Ele, com você tendo dúvidas, fazendo perguntas. Fazer perguntas é saudável. Faça perguntas, questione a tua fé. Será que eu estou tendo uma fé racional, uma fé fortalecida em evidências científicas? Essa é a evidência que cada um de nós cristãos devemos ter. Eu estou agradecido por Deus ter me dado a oportunidade de ter estudado todos esses anos e ter a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho só do que a gente tem aprendido dentro do criacionismo. O criacionismo é um campo vasto de conhecimentos e que abre os nossos olhos para um mundo que a gente nunca imaginou existir. Esse é o antes do professor Everton e estudar criacionismo e depois o professor Everton estudar criacionismo. Ou seja, antes e depois é um marco ali, um divisor de águas. O criacionismo nos ajuda a enxergar muito mais longe, nos tira aquelas vendas daqueles pressupostos materialistas, né, que nos deixa míopes, né, e nos ajuda a entender que a natureza ela testifica da existência do Criador, assim como a Bíblia já anunciava. Então, por favor, acredite com base em racionalidade, em argumentos, em evidências, mas para isso vocês têm que estudar, ler livros. Compre os meus livros, compre os livros da SCB, compre os livros dos outros palestrantes e se preparem para que a sua fé seja dada às outras pessoas que vier perguntar o porquê que você acredita no que você acredita, você poder dar uma resposta sólida. Muito bem. Everton, muito obrigado pelos momentos que tivemos aqui, pela sua presença, pelas ricas informações que tanto acrescentaram para a nossa vida espiritual. Esse Eu fico assunto tão feliz e eu importante. fico agradecido a todos vocês pela oportunidade, pelo espaço aqui, Douglas. Muito bem, muito obrigado, então. E teremos outras, né? Vamos Muito conversar. mais. Se vocês gostarem, então explode de like aí, compartilha com os amigos e sempre fica lá mandando mensagem aqui para o Bibliciência, então falando sobre quais temas vocês têm dúvidas para a gente trazer novos conteúdos para vocês. Então, só avisando vocês, então, que essa live vai ficar salva aqui no Stories, então, para vocês poderem assistir novamente e passar para os seus amigos. E agradecemos, então, a presença de todo mundo aí, foi muito bom, maravilhoso. Acho que a hora mais produtiva que eu tive nesse dia, mais interessante. E por mais eventos como esse, mais lives como essa. Um grande abraço, pessoal, boa noite e até a próxima. Grande abraço, gente. Boa noite, viu? Fiquem com Deus.